responder de onde nasceu o disco, acho que o disco nasceu comigo. Talvez a pergunta mais correta seja por que agora? Você não chega aqui mais perto, hein? Não preocupe, eu não mordo ninguém, só se você deixar. Então adorai somente a Deus e só Ele servirá. Nem só de pão o homem viverá, mas de tudo que Deus falar. Bom, seja bem-vindo à nossa live, começando a segunda live. Tenho certeza que vai ser demais, estou muito feliz pelo feedback, enfim, por todos os retornos, mensagem, por vários inbox que a gente recebeu aí. Foi incrível, estou muito feliz mesmo, assim, sabe? Uau! E aí, o que empolga a gente fazer mais e mais. Estou disposto a falar com vocês durante 7 lives e eu trazer conteúdos para vocês que são importantes, conteúdos que realmente você que canta, você que está a fim de gravar seu disco, seu DVD, você que está interessado sobre isso, sobre o assunto de como é ter uma carreira, de como é de fato estar na ativa, tocando, pá, afinal de contas, pô, talvez para você aí seja pouco tempo, mas para mim é muito. Então, 25 anos de história, pô, comecei gravando meu primeiro disco aos 15 anos de idade e de lá para cá não parei mais de fazer muita coisa, muita produção. Depois acabei aprendendo a fazer arranjos, depois acabei fazendo produções, depois diretor artístico, enfim. E graças ao nosso bom Deus, estamos aqui para fazer mais coisas e cada vez mais crescer, inovar, enfim, trazer coisas que são importantes para vocês. Hoje vou contar um pouquinho para vocês de como que você precisa entender esse processo antes de você chegar no lugar, antes de você atingir aquilo. Até porque eu vejo muitas pessoas que de fato chegam até lá, mas não conseguem se sustentar quando estão lá. Você vê pessoas assim que realmente têm talento, os caras têm carisma. Eu não acredito. Quando eu olho uma coisa assim, eu falo, cara, esse cara tem tudo para dar certo. Sabe quando a pessoa fala, pô, canta muito, toca muito, tem carisma, tem isso. Mas aí, de repente, do nada, você fala, não ficou, não deu, não se sustentou. E aí você vai ver e aí realmente cai naquilo que nós conversamos muito aqui na nossa produtora, que é, falta uns detalhes, eles pecam nos detalhes. Aí você vai ver o que é. Sabe o que aconteceu? Eu vou ser bem franco com você. Muita gente não se prepara para chegar lá. Muita gente não se prepara para chegar lá. Conversávamos que, assim, será que as pessoas não entendem que a carreira artística, será que não entendem que o fato de você tocar, cantar, não te faz ser um artista completo, não te faz ser um cara que realmente vai chegar lá. Eu conheço muita gente que canta bem, conheço muita gente que toca bem, conheço gente que assim que, sinceramente, ouvindo, sentando, pô, eu fico horas ouvindo eles, mas não consegue atingir um outro público. Por quê? Porque falta outras coisas. Cantar, tocar, isso só é ou dois, ou alguns quesitos que a pessoa tem. Falta muitos requisitos para a pessoa literalmente aprender e chegar aonde deve, aonde ela quer. Ela precisa aprender muita coisa. E eu vou falar um pouquinho para vocês do antes de você gravar, talvez. Antes de você querer fazer um DVD. Eu vou falar um pouquinho antes das coisas acontecerem. Deixa eu mudar esse microfone. Peraí, mudar aqui. Ai. Vê se alterou. Acho que melhorou, né? Tá? Vamos lá? Vou falar um pouquinho antes para vocês. Presta atenção. Olha só. Muitas pessoas não se preparam para chegar onde elas querem. O que acontece? Elas não sabem como agir quando chegam. Tem uma entrevista, por exemplo. Quantas vezes a gente escuta pessoas que têm entrevista, estão loucos para ser entrevistados. Aí chega na entrevista, não sabe o que falar, não sabe como falar. E aí começa a gaguejar um monte, começa a enrolar um monte. É a oportunidade delas. Elas não conseguem falar, elas não conseguem transmitir a mensagem. Detalhe, não são claros na comunicação, não sabem trazer para aquele momento aquilo que de fato era importante.
muitas pessoas também começam com esse lance de gravação, fazer um monte de coisa, mas não tem um público. Se percebam pessoas que gravam uma hora samba, uma hora outra coisa, eu falei isso na live passada, não tem um nicho. Mas, pô, eu tenho que atirar para tudo que é lado, vai que acerta. Não vai acertar em alvo nenhum, cara, não vai. Não vai. Guarde uma coisa, você precisa entender que você precisa ter um nicho. Para que nicho te vai atingir? Se você procurar nos Facebooks aí da vida, você vai achar comunidades que às vezes tem 15, 20 mil pessoas que falam a tua linguagem, que estão ali pronto para te ouvir, só está esperando você chegar e lançar aquela música ali, naquele nicho, para as pessoas falar, nossa, finalmente algo novo, finalmente alguma coisa chegou diferente, entende? Então assim, você tem que entender qual o nicho que você quer atingir, qual o nicho que você quer chegar. Beber água, eu já vou tossir aqui. Uau, falei pra caramba, né? Bom, galerinha, aperta aí esse botão aí do coração, aperta esse aviãozinho, manda essa live para um monte de gente, pra gente poder ter mais gente com a gente aqui e trazer e cada vez fortalecer essa cena, que vai ser assim muito bom a gente poder falar sobre isso e talvez responder. Eu vi até os comentários, eu não tô com o celular agora na mão, eu não estou vendo todos esses comentários, mas depois eu leio. E sim, a gente está formatando várias perguntas para na última live a gente falar só respondendo perguntas que vocês que estão acompanhando aí, tá? Bom, vamos lá. Presta atenção. Falava que muitas pessoas não entendem o nicho que tem. O nicho que tem. Você precisa saber seu nicho. Qual que é o detalhe? Antes de você descobrir várias coisas, enfim, para você se tornar de fato um artista e chegar ali, saber como falar, ter a comunicação certa, você saber que nicho você vai falar, para quem você vai falar, para quem você vai cantar, essas coisas. Eu percebo que muitas das pessoas não se preparam, não são, do nada elas decidem, só porque tem uma voz legal, só porque toca legal, acho que vai ser músico, vai ser cantor, esse tipo de coisa. Eu percebo que quando você estuda um pouquinho a carreira de alguns artistas, de algumas pessoas que a gente ama, que a gente gosta, você vai ver que são, assim, os caras sempre foi no anonimato que os caras foram treinados. Os caras sempre se dedicaram no anonimato, os caras sempre fizeram alguma coisa sem ninguém tá vendo. Eu me recordo que eu sou de igreja, cresci dentro de igreja, gosto de Bíblia pra caramba, adoro. E aí, claro que me vem à mente... Quem? Davi. Para quem não conhece a história de Davi, vai trazer a sua memória. Literalmente treinando no anonimato. Não sabia onde ia chegar. Mas estava lá. Se você perguntar e ler um pouquinho a história dele, você vai entender como é importante esse treino no anonimato. A história de Davi é muito simples. Quando você lê, você compreende que ele sai do anonimato, sai da onde ele estava, do pasto, cuidando de ovelhas, fazendo coisas, serviços comuns ali. E de repente você percebe que ele relata que ele estava como? Lutando com o urso, com o leão. O cara já estava sendo treinado ali. Quando ele sai daquele lugar e ele vai literalmente de frente com Golias, a resposta dele é curta, franca e objetiva. Eu já sei, deixa comigo, assume o compromisso e parte para frente. Por quê? Porque já estava treinando no anonimato faz tempo, faz muito tempo. Agora, muita gente não treina no anonimato. Ele quer já ir para a luz, ele já quer ir para o palco, ele quer. E uma coisa eu sempre falo, galera, tem 3 lugares para você. 3 lugares. Ou você está na plateia, ou você está nos bastidores, ou você está lá no palco. E aí, qual desses você é hoje? E qual desses você gostaria de ser? Essa é a pergunta. Qual que você está afim de ser? Plateia? Você está afim de ser bastidores? Ou você está afim de ser palco? Bom, te adianto uma coisa. Não tem como você querer ser um tendo atitudes de outro. Então, se você entender qual que você quer, fica muito mais fácil. A preparação vai ter que ser essa. Por exemplo, quem está no palco, com certeza a preparação é muito grande, é gigante, é enorme, cara. Agora, quem está nos bastidores sabe também todo o auxílio que tem que ser tratado, como fazer, como chegar, como auxiliar quem está no palco, como preparar as coisas. Nós, principalmente, que fazemos muitos bastidores aqui, a gente ajuda demais em várias coisas e adoramos fazer as pessoas estarem no palco, brilhar, estourar, acontecer.
Porém, guarda uma coisa, você tem que sempre saber aonde que você quer estar. Entende? Eu particularmente gosto muito de palco, adoro palco, gosto de fazer as coisas no palco, mas quando eu tenho a oportunidade de estar nos bastidores, eu também amo fazer isso, porque eu gosto que as pessoas cresçam, vá para frente. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de pegar aquela pessoa no anonimato, literalmente, e trazer ela para um profissional de excelência, um profissional que influencia, que dá cara no negócio. E aí o detalhe é, quando a gente tem esse entendimento, fica muito mais fácil. Por quê? A gente não sente dor. Ah, eu queria estar no lugar dele. Ah, eu queria isso, queria aquilo. A gente não sente isso. Entende? Percebe? Então, quando você sabe onde você quer chegar, fica mais fácil, porque você não quer tomar o lugar da pessoa, você não quer passar à frente dela, você não quer fazer as coisas dela, fica muito mais fácil. Davi, literalmente, treinar no anonimato, da onde que ninguém via. De repente, o cara vai, acaba com Golias e para onde? Na frente do rei. Senta na mesa do rei, do palácio. Agora tem um detalhe, a gente precisa deixar bem claro. E aí, preciso falar para você como que isso é importante. Você percebe que a vida de Davi é muito legal, muito boa, lá no pasto, lá no anonimato. Mas lá no palácio não foi tão legal assim, né? Bem claro. Deixa eu mudar isso aqui de novo. Ai, vou mudar aqui. O palácio não fez tão bem para Davi assim, né? Isso é fato. Não fez tão bem. Se você entender isso, fica assim evidente, né? Evidente. Agora, já a prisão para José já foi ótimo. Por quê? Porque a prisão soou o nome dele lá no palácio. Olha para você ver como é contraditório. O que a gente precisa entender disso, essa lição, né? Dessa pegada. Às vezes tem pessoas que estão vivendo muito bem, tocando em alguns lugares, fazendo alguns shows, algumas coisas assim. Quando elas chegam no status máximo, quando elas chegam no lance de estar com personalidade, quando chegam nesse lance de estar sendo reverenciada, pum, se arrebentam. E por quê? Porque a melhor coisa teria sido continuar no pasto, cuidando de ovelhas, treinando, anonimato, aquela coisa toda. Por quê? Porque vira o caos. Vocês já viram histórias assim, né? Não preciso citar nomes aqui, mas quantas pessoas a gente já viu que virou o inferno a vida da pessoa por causa disso. Em compensação, quando se parece que está tudo difícil, que é o caso de José, estava tudo difícil a prisão, pum, o nome dele soou no palácio. Meu, você tem que estar preparado para esse lance, preparado para as circunstâncias, preparado para tudo que pode acontecer na vida. E uma das maneiras que você tem de se preparar é sim você andar com pessoas que entendam, que conheçam, que consigam te dar principalmente um norte, um rumo, um alvo para você seguir. E aí essa é a nossa ideia, a nossa produtora, te ajudar. Com certeza tá da melhor forma, te auxiliando, te indicando o que fazer, como fazer, de que maneira fazer, para você não dar os passos errados. Compreende? Faz sentido para você? Clica aí, dá um joinha, manda seu comentário, comenta, deixa para nós isso, eu vou ler isso depois. Deixa sua pergunta se você quiser, para a gente poder, na última live, responder, que eu tenho certeza que vai ser demais esse lance, tá? Vamos para cima, né? Cansa, falar aqui cansa, galera. Poderia ter um sonzinho para soltar na hora que eu paro de falar, né? Seria bom, né? Eu acho que seria uma boa ideia, né? Que demais. Uma coisa que eu estava pensando, sabe, se você tiver esse entendimento de treinar antes, de você treinar no anonimato, se você saber exatamente o processo antes de querer sair fazendo DVD, gravando clipe, gravando um monte de coisa, vai te ajudar muito. Se você tiver uma boa envergadura emocional, se você entender um pouquinho mais sobre esse lance de como se portar, como falar. Tem gente que pergunta pra mim assim, guarda isso aqui. Uma das falas que mais falam pra mim é caro gravar um disco? E aí eu sempre falo o seguinte, caro não é. Agora, você tem que entender se isso vai ser um custo, se isso vai ser uma despesa ou se isso é um prejuízo. Custo é quando você coloca grana, seus recursos ali e volta pelo menos 1% daquilo que você investiu.
volta pelo menos um pouco daquilo a mais do que você colocou. Então, um exemplo, você investiu, um exemplo bobo aqui, você investiu 10 mil, te voltou 11 mil. Quer dizer, retornou 1.000, não ganhou muita coisa, mas isso é custo. Você colocou grana, voltou um pouquinho para você. Custo. Quando se fala de despesa, e aí a pessoa fala, pô, como que é caro? Eu falo, cara, pode se tornar uma despesa para você. Despesa é quando você coloca o teu dinheiro ali, você investe nesse negócio, você coloca tudo que você tem e o detalhe, não volta nada de grana para você. Volta o quê? Às vezes só um conforto, volta uma amizade, um network, uma conexão, aí virou despesa. Você colocou grana, não volta dinheiro, não voltou o próprio recurso que você colocou, mas você ainda tem esse lance. Às vezes você consegue chegar em alguns lugares que você não chegaria por causa do disco, por causa da música, por causa de alguma coisa. Então ainda gerou de outras formas para você. Isso é despesa. Agora, prejuízo é quando você coloca grana e você não pega nada. Você não tem nenhum contato, não fez nenhum network, você não fez nada, não te voltou nada. Moral da história, pum, jogou dinheiro no lixo. Aí você entende exatamente isso. É caro? Pode sair caro. Dependendo da pessoa que você fizer o disco, dependendo do lugar que você fizer. Eu conheço pessoas que já investiram muita grana e sequer chegaram a ter o disco na mão. Nunca viram isso na mão. Resultado, prejuízo total. Agora, do que nós estamos falando aqui é de você se preparar para esse momento. Como você se preparar para chegar nisso a ponto de gravar, chegar e fazer. Bom, detalhe entenda uma coisa. Tudo que você faz antes é o que vai te dar suporte para quando as coisas acontecerem. Eu falo para as pessoas que vêm gravar comigo sempre. Já parou para pensar se isso aqui acontece de estourar, todo mundo ouvir e bum? Você está preparado? Porque aí isso vai chegar. Vai ter talvez grana, vai ter talvez sucesso, né, que as pessoas falam, fama e tantas outras coisas. Mas e aí? Qual que é a tua visão do negócio? Qual que é a tua filosofia do negócio? Por que você quer chegar lá? Vamos colocar que você chegou. Por que você quer chegar lá? Qual o motivo? Tem que ter uma resposta para isso. Senão não faz sentido. Não faz sentido. Então a grande sacada é essa. Você entender aonde você está chegando, aonde você está indo, por que você quer isso tanto, por que você batalha tanto para isso, por que você está afim de fazer isso. Essa é a pegada. Guarda uma coisa. Se você ainda não entendeu esse processo todo de entendimento, de passo a passo ali, que você tem que se preparar, que você tem que fazer todo esse lance, às vezes até no anonimato, sem ninguém te ver. Mas saiba de uma coisa, no momento certo, você pode estar lá na mesa do palácio. No momento certo, você pode estar na frente do rei. No momento certo, você pode ser o cara chamado para estar lá juntinho com a nata. Agora, tenha certeza, você tem que se preparar. E aí sim, é exatamente, às vezes, esse lance que você está passando hoje. Tá difícil, tá sem grana, não tem como investir, tá tocando lá na casa, no quartinho, ninguém tá vendo, mas você tá fazendo a tua parte. Você tem que se preparar, você tem que ter esse entendimento, você tem que ter essa compreensão. Eu falo sempre que Deus é o Deus do recomeço, ele começou com Noé, né? Se ler um pouquinho da Bíblia, você vai entender. Deus começou novamente a nossa geração com Noé. Pô, assim, não quero entrar fundo nisso, porém, guarda uma coisa, você tem que estar preparado para os recomeços da sua vida. Você tem que estar preparado para os recomeços. Essa quarentena tem te levado, às vezes, para uma visão, talvez, de tanta... Eu vejo, hoje mesmo eu falava com uma pessoa, a pessoa falava, pô, morte, não sei o que mais, só desgraças, pô, cada vez está mais difícil. Por quê? Porque está sendo canalizado tudo isso na mente dela o tempo todo, indo na mente e pá, aquela coisa perturbadora. Em vez de aproveitar esse momento, tá difícil, tá? Todo mundo tá com dificuldade. Agora, crise, para quem tá antenado, quem tá estudando, para quem sempre tem o emocional equilibrado, crise é oportunidade. Agora, a oportunidade que você tem, todo mundo está com o celular na mão, todo mundo está assistindo um monte de coisa, todo mundo está vendo. Pô, tá na hora de se colocar aí atrás. Percebe que muitos artistas gravam, você tem às vezes músicas, canções, composição, faz um monte de coisa e ao mesmo tempo faz o quê? Deixa paradinho, gravando, tocando em casa, não grava nada, nem no celular, não faz um vídeo, não faz nada. Como que alguém vai saber desse seu talento?
Como que alguém vai descobrir essa sua música? Como que alguém vai saber que você é o cara que tem muita coisa para falar? Por isso, é preciso que você entenda. Hoje é tempo de oportunidade. Grave suas músicas, toque suas músicas. Não interessa se é tão boa, se é tão ruim. Quem vai falar isso é o público. O público é o que vai decidir sobre isso. Você precisa entender. Você precisa, sim, ter coisas boas. Eu vejo muita gente falando isso aqui. Isso aqui é demais. É o que eu mais escuto. É assim, ó. Na hora que tiver 100%, a hora que tiver boa, eu vou fazer. A hora que tiver afinado, a hora que tiver tocando certo, a hora que eu tiver um arranjo pronto, eu vou mostrar pra você, Juninho. A perfeição, cara, atrasa as coisas. Guarde isso, a perfeição atrasa. Existe uma frase, eu não sei exatamente, tem várias pessoas que colocam como dono dessa frase, mas a frase é o seguinte: é melhor feito do que perfeito. Às vezes eu recebo coisas que nem são tão boas, mas já saiu o disco, já produzimos clipe e o troço ficou da hora no estúdio, ficou excelente, maravilhoso. Enquanto tem outros que estão finalizando a canção ainda lá, estão pensando se é aquele tom, se é daquele jeito. Não tem nada a ver com relaxo, é só a questão que fica assim, procrastinando o negócio, de tanto que quer a perfeição. Não vai acontecer, querido. Essa perfeição vai te atrasar muito na sua vida, vai acabar com você. Por quê? Porque a hora que você for querer lançar, já foi, já passou o tempo, já é a hora de outro tipo de letra, já é outro tipo de canção, outro tipo de ritmo. Para de ser esse tipo de perfeição, você não é necessário, você precisa entender. Perfeição, sim, é o capricho, é o zelo, o cuidado, mas isso tem que ser assim, na hora do grupo, na hora da produtora, na hora da produção, na hora do, sei lá, do maestro, do arranjador, ele que vai cobrar todas essas coisas. Você precisa, assim, não perder a tua essência, mas não fique querendo buscar esse lance da perfeição o tempo todo, que te atrasa. Quantas coisas você deixou de fazer porque você quer fazer tudo perfeitinho? Tem que ser no mínimo os detalhes ali. Quando vê, passou, já era. É difícil. Isso é difícil. Galera, guarde uma coisa. Sim, treinar. Anonimato total. Guarde isso. Treinar. Não para de fazer suas coisas, cantar, estudar, correr atrás. Você tem que ter uma comunicação eficaz, uma comunicação que funcione, uma comunicação que seja boa, uma comunicação que as pessoas entendam, compreendam. Detalhe, não espere chegar na perfeição para fazer. Faça do jeito que tá. Vai, entrega teu resultado, sabe? Foca nisso. Melhor feito do que perfeito. Vai e faça, entende? Essa é a pegada, esse é o lance. Por quê? Porque a gente tem aprendido muito que, assim, quanto mais você espera para entregar, é igual nós aqui, pô, toda hora fala, mas e aí, amanhã como vamos fazer? Faz! Nem sempre eu vou estar 100% aqui, nem sempre vou estar falando bem, super bem, vou estar, tudo que a gente conversou, tudo que alinhou para a gente trazer para vocês, mas tem que ser feito, e aí tem que ser entregue. Uma coisa é você entender esse processo, compreenda isso o mais rápido possível, você precisa entender isso. Você precisa, sim, como músico, como artista, como cantor, você precisa praticar isso. Eu falava que a preguiça é um negócio que atrapalha muito. A procrastinar as coisas atrapalha muito. Falava hoje também que o detalhe é, você precisa sim treinar, precisa praticar, precisa tudo isso. Agora, se você não tem uma comunicação, se você não sabe como fazer, se você não une um time que te ajude a te assessorar para você postar as coisas certas, fazer as fotografias certas, divulgar, achar os grupos para colocar a sua música na jogada, ter contato, conexões com você para colocar você às vezes em um selo, uma gravadora, alguma coisa. Você precisa achar esse tipo de pessoa, você precisa se conectar com esse tipo de pessoa, você precisa entender que sozinho você não vai chegar a lugar nenhum, entende? Sozinho não vai, sozinho você não vai. É uma renca de gente, cara, é muita gente que está em volta para poder as coisas acontecer. E essa é a nossa ideia. Esse é o nosso plano, é de você estar com a gente, para a gente poder, sim, te auxiliar, te ajudar, poder colocar você, assim, de fato, naquilo que você às vezes não está enxergando, às vezes você não está percebendo, entende? Você não está vendo o que tem que ser feito.
E aí entra nós dando uma força, ajudando, te auxiliando, te dando norte, te mostrando, ó, tem essa opção, tem isso, assado, você pode usar isso, você pode estar usando essa ferramenta, falando com tal pessoa, se conectando com essa pessoa, fazendo parcerias de verdade. E essa é a nossa função. Às vezes a pessoa fala para mim, Juninho, pô, você já fez tanta coisa, você já tocou com tanta gente, já viajou para um monte de lugar. Cara, onde você pensa chegar? Eu falo duas coisas sempre. Sempre eu falo isso. Bom, encostou em mim, mesmo que eu não fale abertamente, vai ter que ver, de alguma maneira, uma energia, esse entusiasmo, essa pegada, vai ter que ver Deus de alguma maneira. Essa é a primeira coisa. A segunda é, que eu sempre digo para todo mundo, que é, Murilo, você lembra? Ah, moleque! Qual que é o detalhe? Isso é uma coisa. A segunda é, a pessoa tem que o quê? Não lembra? Tem que ser diferente. Ah, valeu. Galera, guarda isso aqui. Vê Deus, vê essa energia, entusiasmo. No nosso dicionário, entusiasmo significa o seguinte: Deus dentro de si. Quando você está triste, quando você está abalado, bom, eu principalmente faço muito isso. Levanto de manhã, olho e falo, cara, Deus está aqui, ó, dentro de mim, vamos para cima, vamos para cima. E outra, encostou em mim, vai ter que sair diferente. Vai ter que sair de uma maneira assim, falar, pô, eu quero isso, quero viver isso, quero correr atrás. Vida, gerar vida nas pessoas. Essa é uma das coisas que eu tenho para mim. A minha visão sempre foi essa. Eu quero que as pessoas saiam diferentes. Trazer essa verdade para eles, sabe? Trazer essa identidade, mostrar a identidade da pessoa. Que às vezes fica, sincero, eu vejo muitos cantores, muitas cantoras, que às vezes encostam na gente, ficam com um jeitinho, um negocinho, ficam lá, você fala, pô, você não é assim, você não é desse jeito, cadê essa fulana, cadê o fulano? Eu já falo, quem me conhece sabe, eu já falo, não, você não é desse jeito. E aí eu tento trazer a pessoa para a verdade dela, porque isso vai fazer com que ela se liberte, que ela seja livre, que desbloqueie muita coisa da cabeça dela, porque duvido se vocês já não encontraram pessoas que olham que tá tudo bem, tudo tranquilo, mas quando dá um microfone para ela, fala, oi, tudo bom? E muda a voz, e quer fazer um tipo, postura, e não é, você vê que não é ela, não tem nada a ver com ela, não é a verdade dela. Então isso é uma das coisas que nós sempre ajudamos, posicionamos as pessoas da maneira dela, achar a identidade dela. E quem acha é ela mesma. Porém, eu preciso mostrar para ela. Falar, ó, você não é assim. Essa não é a tua voz. Qual é a tua voz? Você está se fazendo de um jeito que você não é. Moral da história, não vai atingir, não vai chegar, não vai mudar. Vai continuar sempre sendo o mesmo. Essa é a dificuldade. Guarde isso para vocês, tá? Recomeçar é a sacada. Recomece. Se você é desse jeito, recomece. Mude. Seja você, seja verdadeiro. Busque a tua identidade. Pega essa sacada, busque a tua identidade. Dessa forma, não vai ter erro, cara. Não vai ter erro. E a sacada é, não é necessário, o Brasil é gigante. Eu sempre falo isso para os artistas. Eu falo, galera, se você for uma turnê na Europa, em uma semana você mata a turnê. No Brasil você não consegue. Não tem nem estrutura para rodar o Brasil inteiro. Não dá. Você vê artistas de fora, vem para cá, faz 3 capital, 4, quando muito 5. Acabou. Essa é a turnê do Brasil. Por quê? Porque é muito distante, é muito grande. Se você conseguir atingir um pedacinho do Brasil, cara, já faz um estrago. Se você atingir um pedaço muito pequeno, já é demais, sabe? E hoje com a internet, com essa possibilidade que nós temos, a gente vai muito longe. A gente sabe o quanto que isso vai longe, 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 longe. E é por isso que a gente está aqui, batendo cara a tapa, falando, dizendo a verdade, falando tudo que a gente pensa. Por quê? Porque de fato é isso que a gente acredita. É nisso que a gente acredita. Desde o princípio, desde que, sei lá, eu tinha 15 anos de idade, eu falava sempre, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu quero chegar e eu vou estar lá, junto com aqueles caras que eu sempre admirei. Então, essa é a grande verdade. Você precisa saber onde você quer chegar, você precisa saber quem é você, independente do que os outros falam. Se eu levasse em consideração o que eu já ouvi desde o tempo de escola, se eu levasse em consideração tudo que eu ouvi dentro de igrejas, se eu levasse em consideração tudo aquilo que eu ouvi, sinceramente, de familiares, pô, nunca ia dar certo nada, 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 nada. A grande sacada é, você tem que acreditar. Acreditar, Deus está contigo, você sabe que há uma força maior com você e você precisa,
tua identidade, ser você, do jeito que você é. Isso vai te levar a lugares que você nem imagina, que você nunca sonhou, com pessoas que talvez você sequer sabe que conhece você. E aí a hora que se deparar na sua frente, vão falar assim, pô, sempre quis te conhecer. E aí vai ser a maior naturalidade. Por quê? Porque era isso que eu estava esperando. Faz horas eu queria ouvir essa frase. Pô, eu queria estar do seu lado, eu queria uma foto com você, eu queria um autógrafo seu, eu queria estar junto com você, eu queria sempre gravar alguma coisa com você, eu queria de fato, estar com você. Então é isso, guarde isso para vocês. Eu não sei como é que tá o tempo, mas eu preparei um conteúdo aqui de 30 a 35 minutos nessa live para a gente trazer para você realmente algo que você possa pegar isso. E a primeira coisa, pô, guarde isso aqui, ó, guarde isso aqui, tá? Quanto tempo a gente tem? 10 minutos? Olha isso aqui, ó. Anonimato, tá? Guarde isso. Às vezes você pensa, pô, ninguém sabe quem eu sou, ninguém olha pra mim, ninguém imagina, ninguém não sei o quê. Aquelas velhas frasezinhas, falinhas. É no anonimato que Davi treinou, cara. Você, cara, tem que entender isso o mais rápido possível. É no anonimato que as coisas acontecem. Você se prepara ali para o grande momento, entende? O anonimato é tudo. Depois você tem que ter uma comunicação eficaz, saber. Eu vou falar só isso aqui. Ó. Davi chega enfim, na batalha que estava rolando, e a pergunta de Davi é muito, cara. Eu fico assim pensando, pô, olha a pergunta. Tá, mas alguém vai ganhar alguma coisa se matar o Golias? Olha a pergunta da Davi, cara. Às vezes você chega num lugar, você não tem coragem de perguntar isso. O que eu vou ganhar se eu fizer isso? O que eu levo se eu fizer isso? Então, assim, tem perguntas chaves que você precisa perguntar. Uma das coisas que eu sempre falo e aprendi isso aqui é: quem domina uma conversa é quem pergunta. Então, pergunta, cara. Pergunta, sabe? Quer saber das coisas? Pergunta. Não fique dando resposta o tempo todo para os outros. Quero pergunta, você responde. Quero pergunta, você responde. O fulano fala, você fala. Guarda uma coisa. É pergunta. Se ele perguntar alguma coisa, alguém pergunta uma coisa, você pode até dar uma resposta rápida e já lança outra pergunta. Domina a conversa. Muda. Davi chega e domina o negócio. Chega e fala, e aí? O que acontece? O que vai ganhar? Aí falam pra ele, pô, vai ganhar isso, vai sentar na mesa do rei, vai fazer parte da família real, vai ser isento dos impostos, e começa uma lista de coisas. Ele fala, pô, é isso aí que eu quero. Eu tô a fim de, lutar com esse cara, porque eu vou livrar minha família, vou livrar um monte de coisa, entende? Então, essa é a sacada. Pergunta, cara, pergunta, sabe? Pergunta, domina essa conversa. E aí sim, se prepara, anonimato. Comunicação eficaz, fala perguntas, domina a conversa, depois você vem e se posiciona, cara. Se posiciona como de fato você sabe quem você é por causa que você descobriu sua identidade. E aí você tendo identidade, você é você. Tem muita gente que fala, pô, Juninho, você fala alto, Juninho, você fala muito sério, Juninho, você fala isso aqui. Não tô nem aí, esse sou eu. E essa é a verdade. Tem gente que me ama por causa disso, tem gente que não gosta. Eu não tô nem aí pra quem não gosta, sinceramente. Eu tô afim da minha verdade. Esse sou eu. Consigo melhorar? Consigo, já melhorei muito. Agora tem um detalhe. Eu ainda tô no processo. E eu quero crescer junto com você. Quero crescer, fazer assim uma comunidade, ser forte, a gente tá junto, um ajudar o outro, colaborar. Por quê? Porque é dessa maneira que a gente vai chegar a algum lugar. E quando a gente chegar, a gente tá preparado para esse momento. Pra gente poder receber, sim, essa fala, agora tô na mesa do rei, e aí, qual que é o procedimento? O que tem que ser feito? E aí estamos preparados para estar junto. Então, guarda uma coisa, conte comigo, tá? Escreva suas perguntas aí, manda suas mensagens, se fez sentido esse conteúdo para você, tá afim, quer saber o que sobre na área de música, tem muita gente que pergunta muita coisa técnica, eu percebo que isso é um lance que tem que sentar frente a frente pra gente conversar, sabe? Então, se você entender isso, é que de fato precisa falar coisa técnica, a gente pode até se fazer um hangout, conversar online de outra forma, mas aqui eu quero passar assim alguns passos para você que eu acho que é fundamental, de clarear algumas coisas na sua mente, trazer para sua mente esse lance
Ou às vezes, porque eu sei que sozinho vem coisas, a gente chama isso de tagarelice mental. Fica soando coisas na sua cabeça, um monte, nunca vou ser, nunca vou chegar, nunca vou ter oportunidade, será que é minha vez? E fica com isso na cabeça. As oportunidades estão tudo na sua frente, você precisa assim, tirar essa busanfa da cadeira, escrever um e-mail, levantar, pegar, sabe, o seu violão, pegar sua música, cantar, bota o celular lá, pô, com um dia lindo, maravilhoso, toca, solta a sua voz, coloca pra frente isso, cara. Sabe? Não desista do seu sonho, acorde pra vida, vamos pra cima, tem muita coisa para ser feito e muita gente tá assim a fim de te ajudar, tá a fim, disposto. Eu conheço pessoas que estão loucas para investir em pessoas. Agora, tem um detalhe, investir em pessoas tristes, cheio de mimimi, um negocinho de, coitadinho pra cá, coitadinho pra lá, isso ninguém quer andar. Guarda uma coisa, ninguém quer andar com pessoas tristes, ninguém está afim de ficar com pessoas que só reclamam da vida, ninguém está afim de sentar do lado de uma mesa e falar, e aí, o que aprontou hoje? Nada. Como nada? Não fiz nada. Sinceramente, você não fez nada hoje, passou o dia inteiro e não fez nada. Pô, isso é improdutivo, cara. Improdutivo, não quero falar essa palavra aqui, mas vou ser obrigado a falar para você. Guarda uma coisa, se você não faz nada, é o típico vagabundo. É o típico vagabundo. É o músico que eu falei na primeira live lá. Vagabundo. Eu não queria ser taxado como vagabundo. Não queria nunca. Então tratei de ser produtivo. Fazer coisas que me tragam resultado. Fazer coisas que realmente no final da noite eu falo, uau, consegui. Cumpri com o meu dever. E é por isso que hoje eu particularmente fico muito feliz quando me deparo com pessoas que estão a fim de crescer. Estão a fim de correr atrás. Estão me avisando aqui que estamos nos últimos 5 minutos de live. E aí, guarde isso aqui, manda seu recado aí, manda seu alô, se você está aí. E aí quando eu falo 5 minutos é porque a gente preparou um tempo assim, para ser direto e pontual com você. Guarde uma coisa, não esqueça, cara, não esqueça disso que eu estou falando. Aqui tem uma pessoa que está a fim de ajudar você muito. A gente está disposto a te auxiliar em várias coisas. A gente gravou muita gente, a gente gravou muito DVD, muito CD, a gente tem muita coisa feita, desde comercial, desde, sei lá, tanto vídeo que a gente produz, tantas coisas, e aí, claro, a gente tem todo o know-how para poder te ajudar e te auxiliar nesse tipo de coisa. Então eu sei que muita gente tem dúvida, mas custa caro, custa não sei o quê. Juninho, como é que faz? Ontem mesmo eu recebi várias mensagens, eu quero fazer clipe, como é que a gente faz com o celular da quarentena e tal. Bom, a gente está produzindo muita coisa assim, com todo cuidado, com todo amor. Agora, não pode parar. Não pode parar. Guarde uma coisa, tem gente escrevendo muito, tem gente tocando muito, fazendo música muito, tem gente gravando muita coisa. A gente está fazendo muita live ao vivo. E aí, por quê? Porque a gente quer produzir, a gente não quer ficar parado. Parar não vai resolver nada. Você tem que entender isso o mais rápido possível. Parar não resolve nada. Você tem que ter todo o cuidado. Isso é um sim. Com certeza. Cuidado você tem que ter. Cuidado de você, de quem está próximo, da sua família. Mas parar não. Parar jamais. Nunca. Minha mãe sempre falava, filho, descansa um pouco. Às vezes você tem que dar um passinho atrás para você pegar impulso e ir para frente. Eu tenho aprendido o seguinte. Para trás, para dar ré, nunca, é só para frente que se anda, e essa é a pegada. Nós não vamos recuar, a gente está seguindo o barco e se Deus abençoar a gente sim vai mudar o rumo da nossa história. Essa quarentena é um novo futuro, é uma nova jornada, uma nova pegada que vai vir pós esse momento. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, tenho certeza que a gente vai poder fazer história, tenho certeza que a gente vai poder mudar muita coisa, até porque a visão da gente já mudou. A gente sabe quanto que agora é importante a net, a gente sabe quanto que é importante você como artista, você sabe os resultados que geraram, quantos artistas têm feito conteúdos aí, batido milhões ao vivaço. Antigamente a gente não sabia isso, a gente achava que a TV tinha esse poder, mas não achava que a internet realmente tinha isso. Hoje nós temos certeza. A internet é uma potência e você como artista tem que usar isso. Não depender de nenhum meio de comunicação nem nada. Bom, eu quero me despedir de vocês aqui, agradecendo desde já a audiência, agradecendo o carinho, o zelo que vocês têm falado comigo, e isso motiva muito estar com vocês aqui e preparar esses conteúdos para vocês. Muito obrigado, conte comigo sempre, tenho certeza que vai ser incrível.
E eu tenho amanhã um conteúdo muito punk. Eu tô tentando segurar esse conteúdo, mas não vai ter jeito. Vai ser amanhã. Amanhã vai ser o dia pra gente arrebentar a boca do balão. E aí você vai estar comigo, tá bom? Então, muito obrigado. Eu agradeço você. Manda sua mensagem. Faz o seguinte, tira um print aí agora, ó. Tira um print agora, vai. Pô! E marca eu nessa live lá. Combinado? Eu quero repostar, quero agradecer cada um que tá aí para mim poder realmente mostrar para vocês que eu leio todos os comentários. Beleza? Um beijo para vocês, fica com Deus, a gente se fala. Até mais!